Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Na paz? Tranquilo? Passando aqui para fazer esse vídeo, que foi um pedido dos nossos bispos, né? Para mim passar a ideia, né? Passar como eu faço, né? Os fundos de pregação aqui da ICEF, tá bom? Passei umas dicas, tanto do que eu penso, né? Quanto a forma que eu toco, os acordes e também as aparelhagens, né? O notebook, né? E o teclado também, beleza? Tentei passar tudo que eu lembrei, tá bom? Se eu esqueci alguma coisa, depois vocês me dão um toque, tá? Deus abençoe, tamo junto. Primeiro, eu vou passar referente aos recursos que a gente tem, tá bom? Que eu uso geralmente nos fundos musicais, né? Não são muitos, tá bom? Parte de cima aqui, raramente eu usar no fundo musical. Então vai ser mais o teclado e o notebook, tá bom? O notebook, né, para quem não sabe, a gente abre o contact aqui. Essa é a tela principal do notebook. E aí aqui eu tô usando essa segunda parte aqui, ó, Amazing Pads 2, tá vendo? Eu uso sempre o segundo, né? Eu dei uma configurada nele, já tá meio que padrão, e eu uso geralmente ele. Aqui no segundo ele já vai estar por padrão ligado esses 3 timbres do meio aqui, ó. 1, 2, 3, certo? Então esses são os 3 timbres que eu mais uso mesmo. Às vezes, dependendo do culto, né, vai muito da sensibilidade do músico, eu aumento aqui esse primeiro, não aumento tudo, deixo mais aqui nos 70%, e esse final aqui também, 70%. Se eu estou tocando em dó, eu jogo aqui na tonalidade de dó, e aí já fica uma ambiência. Volume sempre aqui, né? Já fica uma ambiência, entendeu? Ó. E aí a gente tem esses 3 timbres. Quando começa a ministração, deixa eu baixar aqui. Quando começa a ministração, eu sempre desligo esses 2 e deixo o sol do meio, tá bom? Deixa o sol do meio, a gente tem um controle aqui também que daqui a pouco eu vou explicar, tá? E aí tá pronto o pad de início. Ele fica com o pad mais escuro pra gente começar o culto, né? Vamos lá, no teclado. O teclado acabou de ligar, fica nesse Full Concert grande. A gente vai sempre na Perform, né? E eu uso o timbre que eu já apelidei de Piano Joe. Certo? Aqui no F2, né, a gente entra no Voice aqui, que é onde a gente vai encontrar os timbres que contém essa performance, tá bom? Então sempre o primeiro é piano, esse aqui é o Full Grand Concert, e o terceiro vai ser as cordas, String Session, tá vendo? As cordas sempre vai estar no pedal de expressão, que é esse aqui, ó. Esse pedalzinho aqui. Você baixou aqui, não tem corda. É piano puro, então vai sair só piano, entendeu? E é assim que eu começo o culto, tá? Quando eu começo, na verdade, começa a pregação. Eu tiro as cordas, eu uso as cordas só no momento mais forte da pregação, certo? Eu fico com ela aqui baixadinha e só o pad escuro ligado. Beleza? Então aqui a gente já tem um som, vamos lá. Detalhe, o volume do teclado, pelo menos na nossa igreja aqui, a gente tem que dar bastante volume, tá bom? Então não pode ficar um tecladinho meio aqui, ó. Ficar meio tímido, entendeu? Aqui na igreja o pessoal gosta bastante, né? Os bispos, os pastores, de um fundo mais presente. Então quando você dá um pouco mais de ganho aqui no volume, você ganha um pouquinho mais de
de timbre também, né? Ó, não precisa fazer muita coisa. Sempre eu começo nessa progressão, tá? 4. Se eu tô em dó, é um Fá maior aqui. Faço o Fá maior aqui, Fá, Dó, Fá. Faço uma sétima aqui e uma sétima aqui de novo. Eu abro assim o Fá. E o Dó mais fechadinho aqui, Dó, Dó, Sol, nona e Sol de novo. Certo? Isso aqui já tá uma boa cama para começo de pregação. A pessoa começa a pregar, já se sente envolvida. Sentiu que o pad está um pouquinho alto? Dá uma abaixadinha no pad. Você vai controlar o pad aqui, ó. Certo? Já tá aqui a caminha. Tô segurando no pedal de sustain, tá bom? Segurando o pedal de sustain. Então o timbre vai. A gente usa pouca nota, né, no começo da pregação, porque a pessoa tá mais dando uma introdução, e você não precisa colocar sentimento, né, com a pessoa pregando, né. Aqui é só uma caminha mesmo, tá bom? A condução da pregação é muito dinâmica, depende do culto, depende do pregador, depende da sensibilidade do espírito também, das pessoas que estão recebendo, se o culto está fluindo, se está travado. Então existe aí um X, né, uma variável muito grande de como que a gente vai conduzir isso. Não dá para me falar, ó, nos primeiros 20 minutos você toca assim, depois do 20 ao 40 você abre aqui, sobe o acorde. Não dá, entendeu? Então vai depender muito da ministração. Mas vamos lá, vamos crescer esse som, certo? A pregação tá vindo aqui, eu vou ficar em Fá e Dó, tá bom? Quando você sentir que o pregador tá subindo um pouco o nível da pregação, né? Você pode colocar, em vez de Fá e Dó, variar entre Fá e Lá menor, porque o Lá menor vai dar um pouco mais de tensão. O Lá menor eu faço aqui, Lá, Mi, Lá, nona, terça e sétima, Si, Dó, Sol. Certo? Ficou mais sério, né? Certo? Já ficou um pouquinho mais sério. Quando subir para o segundo nível da administração, eu costumo fazer o quê? Eu abro esses dois pads. Abrindo esses dois pads, a gente vai ter um som mais de coral. Lembrando de deixar aqui o modulation para baixo, tá bom? Porque se você abrir, ele abre também o timbre. Então deixar ele para baixo. Tá ouvindo? Esse timbre, esses dois, parece um ventinho. Quando você abre o modulation, ele começa a aparecer mais. Aparece mais, tá vendo? Certo? Então, o segundo nível da pregação, vamos dizer assim, ficou um pouquinho mais séria. Então a gente abre aqueles dois pads, beleza? Segundo nível é esse som aqui. A pregação começou a crescer, a gente abandona aquele Dó e só fica em Fá e Lá mesmo. E aí você cresce junto com o pregador. O pregador subiu, você sobe junto. O pregador desceu, você desce junto. O que seria subir e descer? Primeiro, aqui, o modulation que eu expliquei, que ele vai abrir o timbre. Não abre também assim de uma vez, pode ir abrindo de leve. Você vai sentir que o pregador está vindo. O pregador está vindo, dá para pôr mais nota. Aí vamos dizer assim,
quando o pregador sobe daquele jeito, aquele glória, aquele berrão alto, que é onde a pregação está mais forte, que é onde ele começa a revelar a palavra que ele leu, né, a passagem. Aí eu vou colocar aqui como se a gente fosse nosso 100%, entendeu? Que é o quê? Pad aberto, volume legal, mais notas e abre as cordas no pedal de expressão. Então, se eu estou aqui, fazendo mais notas, pressão, comecei a abrir as cordas. O pregador desceu, o teclado está muito presente. A gente fecha aqui e vai descendo as cordas, vai fechando as cordas no pedal de sustain, de expressão, perdão. Voltou para aquele estágio 2, menos notas, e essa vai ser a dança da ministração com fundo musical. O pregador subiu, abre o pad, abre as cordas. Às vezes ele vai descer rápido, aí você já baixou, subiu, baixou. Com o tempo isso vai ficar muito natural, né? No começo você fala, nossa, é muita coisa para fazer, é muito difícil, mas não é. No começo isso fica natural. Eu diria que os primeiros minutos da ministração, deixa eu virar aqui. Vamos lá. Eu diria que os primeiros minutos da ministração são os mais difíceis, né? Que é onde você tenta sentir ali. Se é um pregador que você já acompanha, já faz fundo há algum tempo, você começa a entender o método dele de ministrar. Então você vai saber a hora certa de subir, a hora certa de descer, você vai saber o momento certo de acompanhar ele. Se for um pregador novo, que você nunca fez fundo musical, você vai ter que entender ele nos primeiros minutos. Então você vai fazendo essa cama, vai fazendo isso, você vai entendendo. Daqui a pouco ele sobe, você começa a entender que ele está subindo, está descendo, e daqui a pouco sincroniza o fundo musical com a pregação. Aí fica maravilhoso, aí fica fácil, você consegue até desprender um pouquinho do mecânico e conseguir adorar um pouco mais, entendeu? Porque fica algo muito, muito natural, certo? E aí é o momento que a pregação fica muito boa, né? Fica muito legal, certo? Também eu costumo, muitas das vezes, a maioria das vezes, quase todo domingo, eu procuro louvores que encaixem com a ministração. Então, se a pessoa está ministrando sobre as águas, você vai andar sobre as águas, alguma coisa assim, eu procuro louvores que falam sobre andar sobre as águas. Se a pessoa falar arrependimento, né? A gente tem que se quebrantar, você procura louvores que tem a ver com se quebrantar. Isso assim é uma coisa a mais para fazer, tá bom? Mas só de você fazer esse fundo aqui e acompanhar o pregador, ele vai se sentir muito à vontade. E quando sincronizar, vocês vão saber do que eu estou falando. Sincronizar o seu fundo com a ministração que está sendo pregada, tá bom? Então essa é a dica, né? Se tiver alguma dúvida, me dá um toque, né? Manda no WhatsApp. E aí a gente vai conversando, vai esclarecendo, tá bom? Deus abençoe, até mais, é nóis.